Boa noite aí, pessoal. Desculpa que tava mutado. É, Vamos lá, vamos iniciar aqui. Boa noite a todos. Vamos iniciar a aula aí de hoje. Vou deixar gravado, obviamente, né, para quem está assistindo aí poder rever e os que não puderam assistir ter a oportunidade de assistir posteriormente, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a situação de aprendizagem 3. Para a situação de aprendizagem 3, vocês têm que ter, então, um conhecimento sobre tolerâncias, né? Tolerâncias de forma e posição, né? Então, todo o nosso desenho técnico, todo o nosso desenho técnico voltado, né, para construção na área mecânica, né, seja um eixo, né, seja um eixo, uma base para encaixe de um parafuso, qualquer outro sistema ou conjunto mecânico, a gente precisa das medidas, né? E por mais que a gente faça da forma perfeita, né, com a máxima de perfeição, com o mínimo de erro, mesmo assim a gente vai ter um erro, né? Principalmente de medida e de forma, né? Então vai ter um erro. Esse erro, então, vai ser a tolerância, né? Assim como a forma também. Então tem tanto essa tolerância de forma e de posição, né? Eu vou iniciar então aqui, pessoal, só abrir aqui a nosso slide, vou compartilhar a tela aqui. Ah, então vamos lá, pessoal. Deixa eu dar o meu F5 aqui. Então, eu vou falar sobre as tolerâncias, né? Como eu falei, né? Vamos partir dos conceitos básicos. Então, como eu disse, né? Por mais que a gente faça de uma forma sem com precisão, com todo o foco e concentração, a gente vai ter um erro, né? Seja por nosso erro humano, seja por problema na máquina, uma máquina, vamos dizer assim, descalibrada, uma vibração que interfere naquele momento lá, faz com então que minha peça saia com algum tipo de erro, né? Então, por isso que eu tenho que colocar as tolerâncias, né? Então, para começar aí, a gente tem o quê? Alguns conceitos. Então, primeiro a gente tem a superfície real. Que vem a ser isso? É a superfície, então, que separa o corpo do meu ambiente, né? É a divisão, né, entre do meu corpo e o meu ambiente de fato. A superfície geométrica, né, que é chamada de superfície ideal, ela é prescrita nos desenhos e é isenta de erros, né? Então, meu desenho, obviamente, seria, vamos dizer assim, aquela visualização do meu mundo ideal, né? Mas a gente sabe que na prática nem sempre é o que acontece, né? Sempre vai ter algum erro intrínseco nele aí. Então, exemplos aí, superfície plana, cilíndrica ou esférica, né? Das mais diferentes formas. E a superfície efetiva, que é um tipo de superfície, então, inspecionada pelo meu instrumento de medição. Um bom exemplo aí, relógio comparador, né? Eu quero ver um desvio, principalmente aí por exemplo, de uma superfície metálica aí, para saber se ele está, vamos dizer assim, bem plano, ou se tem alguns desvios, ou se relógio comparador. Um outro mais a nível medidas menores, né, vamos dizer assim, com mais detalhes, é o micrômetro, o micrômetro não, o meu rugosímetro, né? Meu rugosímetro ele parece muito com aquele aparelhinho de medir os batimentos cardíacos, né? Tipo, eletrocardiograma, só que ele faz isso para a superfície, né? Então, a nossa superfície, por mais que ela seja bem polida, bem feita, bem acabada, ela sempre vai ter uma rugosidade, por mínima que seja, mas vai ter. E o meu rugosímetro ele é capaz de visualizar isso aí, de forma que meu olho, né, nossos olhos, né, não consegue perceber isso, né? Então, aí, através de instrumentos, não é possível, então, a inspeção da superfície de uma só vez. Então, desta forma, a gente examina, assim, então, uma superfície cada vez, a partir, então, de cortes imaginários. Que aí eu traço, a partir daquelas minhas superfícies, eu traço meus perfis. Então, eu tenho o meu perfil real, que seria o meu corte da minha superfície real, meu perfil geométrico, que é o corte da superfície geométrica, e meu perfil efetivo, que é a minha corte da minha superfície efetiva. As diferenças, então, entre o perfil e o perfil geométrico são os erros que são apresentados pela superfície inspecionada e classifica, então, em dois grupos.
Os erros macrogeométricos são detectáveis, então, por instrumentos convencionais, por exemplo, a conicidade e ovalizações, e os microgeométricos, né, conhecido também como rugosidade, que é detectável somente aí por rugosímetros, perfiloscópios, entre outros, né? Então, por exemplo, a figura abaixo aqui, né, está ao lado, mas é abaixo, né, representa, então, a utilização de uma tolerância geométrica em uma superfície de uma peça. Então, usa esses elementos aqui, ó. Então, nesse meu quadradinho aqui representado pela letra A, é o meu tipo de tolerância, né? Nesse primeiro quadradinho. Esse aqui do meio é o valor da minha tolerância, geralmente dado em milímetros ou outro múltiplo do milímetro ou menor, né? A minha letra, essa aqui é onde está a minha letra de referência, né? E a D é a linha de referência com seta de referência. Então, é para onde está apontando essa minha tolerância, né? Então, vamos dizer assim, então, vamos traduzir isso aqui, ó, senão seria uma tolerância de planeza, né, de uma superfície plana, que é esses dois tracinhos, depois a gente vai ver mais tarde cada um que representa cada um desses símbolos, de 0,1 milímetros, então, pode dizer que eles desviam aí de 0,1 milímetros, que está indicado, então, na minha letra A aqui, ó, na superfície A, né, vamos pôr na minha superfície A, e indicado aqui por essa minha seta, que é indicando que é exatamente essa superfície aqui. Né? Então, como eu falei, né, então eu tenho aí ó, a minha tabelinha, né, com cada uma das meus símbolos e o que significa cada um, né? Então eu tenho tolerância para elementos isolados, né, de forma isolada, ou para ele associado com outros elementos, né? Então, de isolados, eu posso ter então para elementos isolados, para esses dois eu posso ter então a tolerância de forma. E da forma, eu tenho esses aqui, ó. Eu tenho a retitude, que é por esse símbolo aqui, a planeza, que é um símbolo de um paralelogramo, a circularidade, que é um símbolo de uma circunferência, a cilindricidade, que é uma circunferência representada por duas retas que estão inclinadas paralelas entre si, o perfil de linha qualquer, que é se fosse uma semiparábola, né? E uma perfil de superfície qualquer seria uma parábola fechada com uma linha inferior. Então, tudo seria uma tolerância de forma para elementos isolados ou associados. Para os elementos associados, eu então tenho os três tipos de tolerância. Eu tenho, então, para orientação, posição e do tipo batimento. Na orientação, eu tenho o paralelismo, a perpendicularidade, a inclinação. E para posição, eu tenho a tolerância de posição, de concentricidade, que aí é sobre furos, né? Elementos de forma redonda, né? A coaxilidade, que geralmente é aplicada a cilindro. A simetria, né? Que tem esse símbolo aqui. E com relação ao batimento, eu tenho um batimento do tipo circular e do tipo total. Das tolerâncias geométricas, então, pessoal, são desvios oriundos de diversos processos de manufatura que comprometem a forma, a orientação e a posição dos elementos mecânicos. Então, como eu falei, por mais que a gente faça essa peça que tudo ocorra bem, né, a gente está fazendo como o operador faz com todo o foco possível, atenção, mas sempre vai ter um erro intrínseco à máquina ao próprio operador. Isso acontece. Não tem como você fazer uma peça 100% perfeita, né? Ela vai ter um erro intrínseco a ela. Assim como pode ser também não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. Por exemplo, a material que vem, por exemplo, lá do processo, vamos dizer assim, mais antes de chegar no que eu quero fazer, ele veio com algum defeito. Então, já vai vir um erro, vamos dizer assim, propagando lá do meu início da linha até onde chega em mim, né? Então, uma peça ela pode apresentar dimensões dentro da tolerância dimensional especificada, mas não atender às tolerâncias geométricas. Por exemplo, quando é confeccionado um furo em uma peça utilizando uma broca, inevitavelmente surgem erros de perpendicularidade entre a superfície na qual o furo foi confeccionado e o eixo do furo, né? Então, se a minha intenção, por exemplo, é fazer um furo de forma perpendicular, ele vai sair com uma certa inclinação. Então, vai ser um erro aí que vai estar incluído nessa minha peça.
Então, esses erros de circularidade aí decorrente da excentricidade da vibração da broca do mandril pode ser uma origem desse meu erro, né? A tolerância, então, de forma para elementos isolados, ele então descreve o grau de variação aceitável das superfícies reais com relação aos sólidos geométricos que o definem, e não há relação entre as demais superfícies que compõem a peça. Por isso, os elementos associados a esse tipo são definidos como isolados. Sobre então a tolerância de forma e posição, as peças confeccionadas através de diversos processos de fabricação mecânica, eles vão apresentar aí desvios em relação às cotas nominais representadas no desenho mecânico. O grau de variação desses desvios é determinado por alguns fatores: a precisão da máquina, né, a minha ferramenta, a minha rigidez do dispositivo de fixação, o outro é desgaste da aresta de corte, né? Se eu tratar então de uma ferramenta de corte como uma usinagem, uma fresa, e outros fatores aí, né? Para assegurar então a qualidade funcional dessas peças e evitar possíveis erros de montagem, então a gente vai recorrer às chamadas tolerâncias de forma e de posição. A primeira que eu tenho aí é a chama retilinidade, e ela é limitada aí por um cilindro, né, de diâmetro T, no caso se for um formato de um cilindro, né, e é precedido pelo símbolo diâmetro, né? Então tem o diâmetro e o valor da minha tolerância. Quando a peça é cilíndrica, a zona de tolerância também é cilíndrica. Se for prismática, né, como está em cima. Se a peça apresentar então forma prismática, a zona de tolerância será apresentada através de um paralelepípedo imaginário com tolerâncias especificadas T. Então seria a tolerância associada a cada uma das minhas dimensões, né? Se for do cilindro, vai ser em relação ao meu diâmetro. Então, a retilinidade, né, é a condição então pela qual cada linha deve estar limitada dentro do valor de tolerância especificado. Então, por exemplo, aí nesse exemplo que eu tenho aí da figura, o eixo do cilindro de dimensão de diâmetro deverá estar contido em uma zona de tolerância cilíndrica, né, considerando aqui o meu eixo, de 0,03 milímetros de diâmetro. É a forma, então, como eu leio essa simbologia associada ao meu desenho. Uma outra tolerância aí que a gente tem é a planeza. Ela é limitada, então, por dois planos paralelos, afastados entre si por uma distância t, que é a minha tolerância especificada. A tolerância de planeza, ela tem importante aplicação, por exemplo, na construção e montagem de máquinas e ferramentas, principalmente em guias de assento de carros e de cabeçotes, né? Isso para máquinas ferramentas, né? Que elas são cruciais. Então, essas máquinas necessitam de muita precisão, né? Tanto para montagem quanto para especificação de dimensões. Então, fazendo a leitura desse exemplo aqui, a superfície superior da peça deve estar contida entre dois planos paralelos, afastados então a uma distância de 0,05 milímetros. Uma outra tipo de tolerância que a gente tem chama de circularidade. Então, a zona de tolerância no plano de corte perpendicular ao eixo especificado é limitada, então, por dois cilindros concêntricos, né? Quando fala concêntrica, eles estão na mesma origem, né? Então, tem um cilindro, um diâmetro menor e um maior, afastados por si por uma distância t. Então, é a diferença entre esses dois diâmetros que vai ser a minha tolerância especificada. Então, ela é a condição pela qual qualquer círculo deve estar dentro de uma faixa de tolerância T, definida por dois círculos concêntricos, né? Então, para esse meu exemplo aqui do lado, né, fazendo a leitura, o campo de tolerância em qualquer seção transversal é limitado por dois círculos concêntricos, distantes, então, de 0,02 milímetros. Então, eu tenho o símbolo associado a esse tipo de tolerância, que é a circularidade, e o valor dessa tolerância T, então, nesse caso, de 0,02 milímetros. Ok, pessoal, tudo certo até aqui? Alguma dúvida aí? Quem fala alguma coisa? Pode prosseguir. Ok, pessoal, então vou continuando aí, né? Só avisando qualquer coisa, qualquer motivo, qualquer
uma dúvida ou uma dificuldade de algum conceito, pode falar aí, pessoal. Eu paro aqui e eu explico direitinho aqui. Então, partindo para outro tipo de tolerância, essa aqui é a cilindricidade. Então, a diferença dela para a circularidade, que a circularidade é para o círculo, né? E a cilindricidade é para o corpo geométrico, o corpo 3D, né? No caso, para um cilindro, né? Então, ela é determinada a partir de uma distância especificada entre dois cilindros coaxiais afastados entre si. Quando fala cilindros coaxiais, é que eles dividem um mesmo eixo de origem, né? Então, a condição pela qual a zona de tolerância especificada é a distância radial entre dois cilindros coaxiais. Então, esse tipo de tolerância ela vai envolver, então, tolerâncias admissíveis na seção longitudinal do cilindro, correspondente à conicidade, à concavidade e à convexidade. Então, na seção longitudinal, pessoal, é ao longo do meu cilindro aqui, onde estou passando o meu cursor do mouse. E a tolerância admissível na seção transversal do cilindro relativa à circularidade. É justamente essa parte aqui, né? Que é como se eu fizesse um corte aqui no meu cilindro, e aqui seria então minha seção transversal desse meu cilindro, que aí fala da circularidade. Por isso que tem a circularidade, e quando falo do corpo como um todo, é a cilindricidade. Então, fazendo a leitura aqui dessa figura aqui, né? A superfície exterior do cilindro considerado, então, deve permanecer compreendida, então, entre dois cilindros coaxiais, afastados entre si por uma distância t igual a 0,04 milímetros. Para a próxima, então, a gente tem uma forma de uma linha qualquer. Ela é limitada, então, por duas linhas envolvendo círculos, nesse caso aqui, né? Como aqui na figura aqui em cima, passando o cursor do mouse. Sejam iguais a curvos de âmbito sejam iguais à tolerância especificada e os centros estejam localizados sobre o perfil geométrico ideal da linha. Quando fala perfil geométrico ideal, pessoal, por exemplo, eu tenho esse perfil aqui, o perfil geométrico é aquele que passa exatamente na metade aqui dessa minha seção. Então, perfil com sua tolerância deve, então, fazendo a leitura desse aqui da figura, né? Então, perfil com sua tolerância deve situar-se entre duas linhas envolventes, cujo afastamento é limitado por círculos com diâmetro t igual a 0,6 milímetros. Então, é relativo ao meu diâmetro dessa minha... Então, se eu colocar um monte de, vamos dizer assim, de círculo aqui ao longo, ele tem que estar pelo menos 0,06 milímetros. Quer falar alguma coisa, Delgresso? Pode falar. Falar alguma coisa, Delgresso? É. Consegue falar aí, Delgresso? Ou tá tudo ok? Apertou sem querer. Qualquer coisa, se puder falar no chat também, pessoal, pode ficar à vontade, viu? Então, pessoal, não havendo dúvida aqui, vou continuar. Bom, então vamos lá. Então, o centro desses círculos vai situar, então, na linha geometricamente ideal. Foi como eu falei, eu tenho o meu perfil, essa linha que passa exatamente no meio é chamada de linha geometricamente ideal. Então, a forma de uma linha qualquer, a zona de tolerância ela é limitada por duas superfícies tangentes a esferas de diâmetro t, a mesma coisa do outro, né? Cujos centros estão posicionados na superfície de forma geometricamente perfeita. Então, partindo aqui para essa, fazendo a leitura dessa aqui, né, dessa figura aqui. Então, a superfície com sua tolerância, né, deve situar-se, então, entre duas superfícies envolventes, cujo afastamento é limitado por esferas com diâmetro t. Isso aqui, pessoal, do ponto de vista aqui prático, você pode pensar isso aqui como aquelas tampas tampas de linha de esgoto, né, que tem na rua, né, linha de esgoto, o cabeamento aterrado, né, que fica subterrâneo também, só para efeito de ilustração aqui, né. Então, o afastamento é limitado por esferas com diâmetro de t 0,03 milímetros. Os centros das esferas situam-se na superfície geometricamente ideal.
Então, o centro dessas minhas esferazinhas aqui tem que estar no meu centro da linha aqui ideal. Então, por isso que o diâmetro dela não pode ser mais aqui, dependendo do que foi especificado. Nesse caso, em específico, 0,03 milímetros. O outro tipo de tolerância aí, pessoal, é o paralelismo. As tolerâncias de posição descrevem o grau de variação aceitável entre as diversas superfícies reais entre si, com relação ao seu posicionamento real. Por isso, os elementos são definidos como associados, né? Nesse caso, então, em específico. A zona de tolerância, então, é determinada através de dois planos paralelos, né? Considerando esses dois planos paralelos, distantes entre si por uma distância t, e uma linha ou superfície que deve estar equidistantes em todos os seus pontos em relação a um plano ou eixo. Então, é como se passasse uma outra linha aqui no meio, fazendo um distanciamento igual entre essa distância t aqui, de referência. Então, aqui, ó, a figura ao lado, ele apresenta um exemplo de representação da tolerância de paralelismo em desenho técnico, sem a presença do símbolo de diâmetro no quadro de indicação, que informa, então, o controle apenas da orientação da superfície em relação à face de referência F1. Então, fazendo a leitura aqui, ó, a superfície, com sua tolerância, deve situar-se, então, entre dois planos paralelos ao plano de referência. Vamos supor que tem um plano aqui no meio, com distância t igual a 0,1 entre eles, 0,1 milímetro entre eles. Então, eu estou analisando essa superfície, essa superfície de cima e essa de baixo, ó. Então, eles têm que ter uma tolerância aqui, ó, de 0,1 milímetros, né? Um outro exemplo aí de paralelismo, né? Então, nessa peça aqui embaixo, ó, o eixo imaginário em torno da linha de centro do furo. Então, agora, o que que eu vou analisar? A linha de centro desses dois elementos aqui, ó. Então, desse e desse. Então, ele tem que ter uma zona de tolerância especificada de diâmetro de 0,04 milímetros, paralelo ao eixo inferior, que foi tomado como referência A. Então, a minha referência é essa aqui, ó. Então, minha tolerância entre esse eixo e esse outro aqui, imaginário, tem que ser de 0,04 milímetros. Uma outra aí é a perpendicularidade. Então, a zona de tolerância é limitada por um cilindro de diâmetro T, perpendicular a uma referência, se o valor de tolerância está precedido pelo símbolo de diâmetro. A perpendicularidade pode ser, então, definida como sendo a condição pela qual o elemento deve estar dentro do desvio angular, tomando como referência o ângulo reto entre uma superfície ou uma reta. A superfície com sua tolerância, então, deve situar-se, só fazendo, então, a leitura, né, pessoal, desse exemplo aqui do lado. Então, por exemplo, a superfície com sua tolerância deve situar-se entre dois planos perpendiculares ao eixo, né, para me representar a perpendicularidade, de referência B, né, então eu tenho que referir esse com esse, não, então seria o A com B, com distância T igual a 0,05 milímetros entre eles. Então, aqui a minha tolerância é de 0,05 milímetros, certo, pessoal? O outro tipo de perpendicularidade, agora do tipo inclinada, né? Então, quando projetada em um plano, a zona de tolerância é limitada por duas retas paralelas, afastadas entre si por uma distância t, que é a minha tolerância, e inclinada em relação a uma reta de referência com um ângulo específico. Então, aqui, ó, com relação a esse plano é alfa. E desse plano com esse aqui, ó, os dois estão 90 graus, mas nesse mesmo plano está com um ângulo alfa. Fazendo a leitura desse elemento aqui, então o eixo do furo com sua tolerância deve estar contido entre duas linhas paralelas, como está aqui, cujo afastamento então é de 0,1 milímetros, que estão inclinados em 60 graus em relação ao plano de referência A, que é esse plano aqui embaixo. A tolerância de posição. A zona de tolerância ela é determinada através de uma superfície esférica ou círculo cujo diâmetro t estabelece a tolerância especificada. Então, aqui, ó, lendo esse elemento aqui do lado direito, ou do lado, o ponto de intersecção das linhas determina o centro real do furo, que deve estar contido, então, em um diâmetro t igual a 0,06 milímetros. Então, a tolerância de posição do furo, no caso em específico. O outro tipo de tolerância é de concentricidade, ela é limitada por um círculo de diâmetro t, cujo centro, então, coincide com o ponto de referência.
O ponto de intersecção das linhas determina então o centro real do furo, né? Que é entre esses dois cilindros aqui, né? E deve estar contido em um diâmetro contido em uma tolerância T de 0,03 milímetros, referenciado aqui em A, né? Quer falar alguma coisa, Antônio? Olha, essas tolerâncias aí, ela serve especificamente para quê mesmo? Ah, vou colocar esse aqui, esse caso em específico aqui. Vamos supor aí, Antônio, que você está fazendo um eixo, por exemplo, esse eixo aqui da figura, né? Aí vamos supor que esse eixo, ele vai, por, sei lá, ele vai ser um eixo cardão de um caminhão. Se você fizer ele, vamos dizer assim, com a concentricidade diferente ou qualquer outro tipo de tolerância fora do padrão, o que vai tender a fazer esse eixo? Ele vai girar de forma meio assim desbalanceada, não é? Aí o que pode ocorrer? Você vai então transmitir vibração tanto para o diferencial, né? Isso eu estou falando um conjunto como um todo, né? Você pode transmitir vibração para o diferencial e para o motor, né? Então isso é prejudicial. O seu eixo pode estar propício a ter um rompimento, né? Gerar uma trinca, uma fratura, assim como pode ir para o meu diferencial, né? Ou para o meu motor também. Eu posso desbalancear meu motor também e deixar o meu motor totalmente também desbalanceado e também o ruim, né? E essa transmissão, por sua vez, e essa vibração, por sua vez, você vai sentir, por exemplo, num caminhão, num ônibus, né? Conseguiu entender uma aplicação aí? Consegui entender mais ou menos. Assim, eu estava querendo entender essa tolerância dentro da parte de eletromecânica, entendeu? Assim, eu sei que tudo tem que ter uma tolerância. Vai fazer um corte, às vezes, de uma peça, tem que dar o desconto do disco, essas coisas tudo. Mas esse tipo de Sim. tolerância aí, esse tipo de Olha, tolerância, eu queria, assim, entender um pouco mais. Mas deu ah, para entender mais ou menos o que você quis explicar no cardan, eu, no eixo. bom, esse é um exemplo. Agora, por exemplo, você já mexeu com torno, Antônio? Mexeu com tornos, algum tipo de torno, um Não, CNC? O torno, não, nunca mexi com torno, mas assim, eu sempre trabalhei perto, olhei já pessoas fazendo o eixo, fazendo rosca, é, de torno, sabe? Nunca peguei para me mexer, mas assim, essa tolerância, então que você está explicando aí, ela serve para ser usada nos tornos. não só nos tornos, mas para qualquer tipo de fabricação. Vamos supor também, vamos supor também, vamos supor que você vai usinar um molde, né? Vamos supor aí um molde, vamos dizer aí que vai fazer vamos supor aí eu vou levar para um carro, né? Vamos supor um molde para fazer a porta aí de um carro, né? De um automóvel, né? E eu vou, então, o posicionamento do onde que vai aquele pino para ir na porta tem que estar então com as dimensões corretas. Por exemplo, se eu fizer o molde de uma forma um pouco errada, fora da minha tolerância especificada, que a minha tolerância justamente a tolerância de uma certa forma é aquele erro admissível, né? É aquele erro ainda como assim, eu posso cometer ele, né? Se eu Sim, tiver sim, verdade. acima da minha tolerância, aí eu posso dar erro. Por exemplo, se for nesse caso do carro, se eu faço o molde da porta do meu carro errado, na hora de fazer a montagem lá na frente na linha de produção, pode dar errado, né? Aí a porta não vai encaixar direito no pino ali, aí vai ser um problema, né? Aí vai ter toda a minha produção de porta, por exemplo, naquele lote vai estar comprometido. Então seria um erro, Entendi. uma faixa fora de tolerância, né? Mas hoje essas tolerâncias aí são todas medidas de forma automática. Praticamente é aquele robozinho que faz aquela medição com aquela pontinha vermelha. Vocês já viram em algumas indústrias? Já, já sim, já vi, já. Eles fazem naquela fase onde dá encosta e ali eles dão uma determinada, eles determina, por exemplo, pega um molde ou um eixo e vai pegando em pontos diferentes para ver se está dentro da tolerância certinho, correto.
Porque vamos dizer assim, dependendo dessas tolerâncias se forem desobedecidas, é um erro crítico. Por exemplo, igual eu falei nesse caso da porta, um encaixe de motor, né, um coxinho de motor para encaixar também. Enfim, né, isso eu estou colocando mais crítico. Avião, na indústria aeronáutica, essas tolerâncias aí que são menores ainda, porque aí que dependendo não pode ter erro mesmo, né? O erro tem que ser o mínimo possível, porque um avião você faz alguma coisa errada e ele em solo, alguma coisa pode dar errado e o avião cair, né? Aí você compromete todo um lote de aviões aí que você fabrica aí, né? Aí é Entendi, uma catástrofe ainda maior, né? Ainda mais com um avião comercial, né? Os aviões aí que levam grande quantidade de pessoas. entendi. Aí tudo depende também da minha aplicação, né? Algumas componentes mecânicos aí, a minha aplicação pode ter uma tolerância grande, alta, não tem problema, não dá problema. Então, Aí já algumas, por exemplo, a aeronáutica, a indústria aeroespacial também, ela aí vai exigir uma tolerância menor, vai ser praticamente um exato, todas as minhas peças. Então, 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 então na parte de eletromecânica, quando você pega essa tolerância, no caso, o engenheiro projetista mecânico que fizer, ele já vai te dar o projeto ou o escopo da peça com essa tolerância, né? justamente, Ou- porque aí, por exemplo, você fabricou, vou dar um exemplo aqui, você fabricou esse eixo aqui, ó, aí você faz aí, por exemplo, no desenho técnico vai mostrar, opa, tem uma concentricidade de 0,03 milímetros. Por exemplo, você faz uma medição aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse, né? Bem aqui no arco, pega ele como referência, meça aqui, faço os cálculos, eu vejo, minha tolerância, sei lá, deu 0,25. Opa, tudo bem, tá ok, tá dentro da minha tolerância admissível, que é de 0,03. Então tá dentro. Aí se desse, sei lá, 0,035, opa, já tá fora. Aí eu tenho que ajustar alguma coisa aqui, ó. Ou retirar um pouco mais de material, ou ajustar o meu torno aqui para poder usinar da forma correta, né? E detectar o que pode estar acontecendo de errado, minha tolerância está errada, né? Só estou dando um exemplo aí, se você fizesse uma peça aí manualmente, né? De manufatura mesmo, manualmente, e medindo certinho. Como hoje com o automatizado, você já programa, e até dentro dos programas de torno CNC, do CNC em si, você já tem embute esses valores na programação. É o tipo de tolerância, os afastamentos, né? Enfim, certo? Vou compreender aí? Aham, deu para compreender. Certo, Obrigado. então não, por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então, continuando aí, pessoal, o outro tipo de tolerância é a simetria. Então, a zona de tolerância ela é limitada por dois planos afastados entre si por uma distância t e dispostos simetricamente em relação ao plano médio, relativamente a um eixo ou plano de referência, né? Então, tem um plano aqui de referência que é dividido ele em dois aqui. Então, por exemplo, para esse exemplo dessa peça aqui, ó, o plano central do rasgo aqui, né, com sua tolerância, deve situar-se então entre dois planos paralelos, afastados entre si, aí tem um eixo de simetria aqui, por uma tolerância T de 0,08, localizado simetricamente em relação ao plano central das duas superfícies externas, né, que é quando divide aqui vamos dizer assim, esse plano paralelo imaginário, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Então, abordando sobre a SAP 3, né? Então, vamos lá. É, então, lendo aqui, né, a Hydros, né, empresa na qual você é colaborador, já avançou, então, substancialmente na implementação do seu projeto de melhoria contínua. Nesta etapa, a preocupação da gerência está em aperfeiçoar os conhecimentos em tolerância de forma e posição dos profissionais do setor de montagem para otimizar o trabalho.
Como membro da equipe responsável pelo projeto e facilitador desse assunto, sua função será orientar seus colegas em seus respectivos postos de trabalho. Antes disso, você terá que demonstrar sua capacidade de identificar as tolerâncias de forma e posição. Os desenhos técnicos anexos 1, 2, 3 e 4 possuem características relacionadas a essa tolerância. O objetivo é que você as identifique e assinale corretamente o número correspondente à lista de opções apresentadas. Então, aqui, pessoal, vocês vão fazer os downloads desses anexos aqui, são 4, né? Então, tem esse, mais esse aqui, o terceiro. Então, aqui, ó, vou pegar o primeiro, vou só aumentar o zoom aqui. Então, aqui, pessoal, o que que vocês vão identificar? Qual tipo de tolerância que está sendo aplicado nesse desenho. Então, é achar, por exemplo, esse aqui, ó. Então, aqui, ó, é justamente esse. Esse símbolo aqui, ó, é de concentricidade, né? Então, aqui, ó, eu vejo aqui, ó, é uma tolerância de posição de concentricidade. Então, vocês têm que identificar aqui no desenho. Nesse aqui, por exemplo, tem mais algum? Não, porque esses outros aqui são as tolerâncias mesmo de dimensão, são dimensionais, e esse aqui é símbolo de acabamento superficial, né? Então, por exemplo, aqui tem que ter uma rugosidade de 40, 25. O que eu quero aqui é as tolerâncias de forma e de posição. Nesse caso aqui é somente esse aqui, ó, de concentricidade. Também pode ser deixa eu, se eu não me engano aqui, ó, deixa eu só voltar aqui perdão, de concentricidade. A de circularidade é só um círculo só, então ela é de concentricidade. Certo, pessoal? Aí vocês vão fazer a marcação aqui, ó. Vocês podem estar marcando aqui. E como são 4 anéis que estão em avulso, vocês vão responder em cada um deles, né? Conforme está aqui nesses, vão responder em cada um desses outros aqui, de qual é, vão identificar e colocar. E depois vão juntar esses anexos em PDF e juntar em um arquivo só. Isso eu já apresentei a vocês, mas não custa falar de novo. Tem esse site aqui, ó. Chama ilovepdf.com. pdf.com. Aí aqui, ó, para juntar PDF, essa primeira opção aqui, ó, Merge PDF. Clicou nele, ó, que ele vai pedir para copiar e arrastar. Essa é uma opção, certo, pessoal? A outra que tem, qual que é? Aí, ó, aí eu coloco todos os arquivos, ó, vou pegar e arrasto um, arrasto o outro, arrasto aqui, arrasto aqui. Pronto. Tá vendo? Juntou os 4 arquivos em um arquivo só. Aí ele vai fazer aqui, ó, Merge PDF. Ele vai juntar tudo em um arquivo só e vai fazer o download. Vou fazer o download aqui, ó. Pronto. Aí ele vai vir, ó, tá vendo? Ele juntou os 4 PDF num arquivo só. Aí aqui ele vai vir com um nome genérico. Mas vocês vêm aqui, né? Acham onde foi feito o download, renomeia, né? Coloca o nome aqui e faz o envio. Essa é uma opção. A outra opção é, caso vocês queiram, imprimir, né? Responder à mão e depois fazer uma foto, um arquivo só e fazer o envio. Certo, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer alguma dúvida ou questionamento? Tudo ok, pessoal? Tranquilo, então? Bom, pessoal, então vou finalizando aqui por hoje, né? Caso tenham dúvida, algum questionamento aí, não me deixe procurar. Estou aqui para ajudar vocês no que for preciso e necessário aí. Certo, pessoal? Então, eu vou finalizando aí. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Até a próxima. Valeu a aula aí. Nada, só estamos aí para Boa noite.